Esse vídeo ele vai ser um anexo do vídeo que eu lancei ontem, falando sobre aquele modo relevo. Fica aí. Everything is alright. Every little be just fine. We'll make it last 'cause we know these days are Olá, eu sou o Marcos Paulo e esse é o canal Timbaúba Drone Video. Eu postei o vídeo ontem sobre aquele modo relevo do Tello e surgiu algumas dúvidas. Tá um debate caloroso em relação ao manual. Eu confesso que eu tenho uma preguiça danada de ler manual, eu passo assim. Então, um amigo lá do canal Planta no Canudinho, infelizmente eu não sei seu nome, então vou lhe chamar de Planta. Então, o amigo Planta, ele estava falando a questão do manual, porque eu tinha falado o seguinte com ele. Na relação do aclive, o que aconteceria se eu fosse subir a escada e tivesse uma parede no meio, na frente ali, né? Que ele ia bater na parede. Então, eu fiz um vídeo para mostrar a minha teoria. Eu usei aqui, acho que todo mundo sabe, conhece bem isso aqui, né? Talvez um dos primeiros drones da garotada. Então, eu tô aqui, deixa eu dar uma pausa aqui, viu? O carro d'água tinha que passar justamente agora, né? Ainda bem que não é o carro do ovo. Então veja, eu estou representando aqui o Tello e essa haste, ela representa a distância que eu tinha decolado, 1,30 m. Tá? A gente sabe que o Tello, ele tem um único sensor na parte de baixo. Então ele faz a leitura do solo, certo? Eu não tenho sensores de colisão. Então, na minha teoria, eu estou tratando de teoria, é sobre isso que eu quero abordar. Aqui, ó, sensorzinho do Tello. A câmera e pronto, né? Então eu não tenho como verificar. Então você, se estiver curioso, você assiste o vídeo. Esse vídeo não é só para o Planta não é um anexo apenas em resposta a ele. Mas vamos dizer assim que é um complemento do primeiro vídeo. Então eu fiz uma simulação aqui, falando do relevo natural, e no caso, quando eu tenho o relevo da escada, se eu tivesse uma parede seria um obstáculo, não um relevo natural. Então veja aí. Lembrando que eu estou falando de teoria, né? Digamos que eu estava falando com você, o que aconteceria se eu subisse a escada e desse de cara com a parede mais alta do que eu decolei. Tem várias funções, modos no Tello, que você pode definir, como aquele circular mesmo. Você pode definir a altura que ele fica, a distância e a velocidade. No caso, esse modo relevo, ele não tem isso. Mas o que eu percebi foi o seguinte. Lembra que eu falei que eu decolei, eu estava a 1,30 m. Então, o Tello, ele só possui um sensor, um único sensor que é embaixo. Então ele vai fazer a leitura do terreno, como referência. Então ele vai estar aqui na distância. Então, se você observar no teste da escada, o que acontece? Ele faz isso. Imagine que essa hélice verdinha aqui, é o Tello. E isso aqui, essa haste é imaginária. É aquele 1,30 m que eu usei. Então ele vai fazer isso aqui, ele faz isso aqui. Mas o que acontece? Se eu tivesse uma parede que tivesse superior àquele momento que eu decolei, de 1,30 m, decolei não, que eu segui adiante, né? 1,30 m, então ele não tem como fazer a leitura, porque o sensor do Tello está abaixo da área aqui. Digamos que eu tenho uma parede aqui de 3 metros, certo? Então eu não tenho como prosseguir. Agora, digamos, vou retirar aqui essa parede, digamos que não é mais a escada. Isso aqui é um relevo natural, terra, né?
Então eu tenho aqui um aclive. Então o telo está indo aqui, ó. Esquece esse buraco aqui. Então ele vai, eu tenho uma planície aqui e depois eu tenho um declive. Então ele vai fazer o contorno, minha teoria, como eu estou falando. Do momento em que eu segui adiante, eu estava a 1,30 m, então ele vai fazer o contorno, lembrando que essa linha imaginária aqui é esse 1,30 m. Então a planície, declive. Né? E ele vai permanecer assim, na minha teoria. Vou voltar aqui para o obstáculo. Agora vamos mudar esse cenário. Eu calculei aqui que eu teria 3 metros. Né? Altura de 3 metros. Então, digamos que eu pego aqui, eu vou estar decolando com os 3 metros. Lembrando que aqui eu estou trabalhando também com uma subida aqui. Né? Então, eu vou aqui, ó. Eu estou com esses 3 metros. Então, eu vou aqui, ó. E desço. Qual a diferença? Que no momento que eu peguei esse aclive aqui, essa subida, né, o telo ficou mais alto do que esse obstáculo. Então o sensor dele pode ler esse obstáculo e colocar ele para cima, depois fazer ele descer. Essa é a minha teoria. Eu acho que deu para entender. Né? Então eu acredito, eu sei que você está lendo o manual, eu sou daquela... Eu não vou dizer que eu sou da geração que não lê manual, minha geração lia manual, tenho 47 anos. Mas eu sou preguiçoso pra caramba. Eu ainda não... Eu dei uma olhada por alto assim. Todo manual que eu pego, eu olho por alto. Mas assim, pelo que eu pude observar do comportamento do telo na escada, então, como eu falei, esse módulo de relevo, ele não tem um lugar onde você indica a altitude. Foi a altitude em que eu parti. Eu estava a 1,30 m, então ele entendeu que eu tenho que ficar a 1,30 m do chão. Lógico, se você for observar o contador de altitude, ele não vai estar fixo em 1,30 m. Ele vai estar somando a partir daqui o que tiver. Né? Pronto, eu estou aqui, ele está 1,30 m. Quando eu chegar aqui, ele vai estar 1,30 m, mais essa distância aqui. Mas mesmo assim, se eu tivesse uma parede na frente, no caso, não é um relevo natural. Né? Eu tenho uma parede aqui, então ele não vai ter... Ele vai estar fazendo a leitura daqui embaixo. Então, se eu prosseguir na parede, minha teoria, então eu vou bater. Porque o telo, o sensor do telo está abaixo do topo aqui. Será que deu para entender? Bom, de qualquer forma, a gente continua debatendo aí. E quem estiver assistindo o vídeo, que dê também sua opinião. Calma, não sai daí não. O vídeo ainda não tinha terminado. É porque eu fui interrompido. Mas eu queria deixar um recado. Olha, o vídeo de ontem, do relevo na escada, foi só o primeiro. Ainda vou procurar outros relevos, outras superfícies, com características diferentes, para poder fazer os testes também. Então, continue acompanhando, tá certo? E um grande abraço.